Amém, pastor. Gente amiga, vamos ler aqui na palavra de Deus, nesta tarde de domingo. Nós estamos em novembro, né, pastora? Novembro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, um dia, domingo, novembro, Domingo. a pastora é abençoada, né? Não, aí é outubro. Louvado seja o nome do Senhor. Uma tarde de domingo de novembro, Dia 6 de novembro. 6 de novembro. É. Glória a Deus, vamos lá. Domingo, 6 de novembro de 2022. Muito bem. A ministração dessa tarde, ela tem um título, essa pregação, Ao Som da Moeda. É isso mesmo. O título desta ministração, que Deus tem nos dado por revelação do Espírito Santo. Eu me baseei aqui em Atos dos Apóstolos, esse quinto evangelho. No capítulo 8, no versículo 9, estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte da magia, mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este Simão é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com a magia, com as artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Agora presta atenção, e creu até o próprio Simão. Eu não sei no que ele creu, mas ele creu. Sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava perplexo. Agora, versículo 17. Chegaram alguns discípulos ali, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo pela imposição das mãos. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo de Deus, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, amigo, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo Simão, disse, porém, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ficamos imaginando a questão dessa crença, desse crer. Porque se você não tiver muito cuidado, você vai falar: não, mas esse homem era um crente, né? Ele creu. A Bíblia está dizendo, e creu até o próprio Simão e foi batizado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O ideal seria, né, dependendo da circunstância, que você, uma pessoa que diz crer em Cristo, você coloca ele no banco algum tempo para você ver como é que vai ser a evolução dessa fé. Ou seja, para você ver se de fato ele creu, se ele aceitou o Senhor Jesus como Salvador, se ele arrependeu dos seus pecados, abandonou essas
essas práticas velhas de pecado, essas coisas viciosas, não é? Isso seria o ideal, mas aqui não. Ele creu, diz a palavra de Deus, e creu o próprio Simão e rapidamente, né, e sendo batizado. Tem exemplos na Bíblia, por exemplo, aquele eunuco de Candace, né, aquela rainha dos etíopes, ele creu ali e foi batizado e estava tudo bem. O problema é esse, que alguns creem e é batizado assim instantaneamente, logo a seguir, e está tudo bem, ele está realmente com o caminho para o céu garantido. Ele creu, ele arrependeu dos pecados, ele aceitou o Senhor Jesus como Salvador, foi batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Nesse caso, ok. O caso ali do eunuco, né? Ali da rainha Candace da Etiópia. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, a coisa vai provar que não houve uma mudança interior. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O resultado de uma crença real, genuína, é mudança interior. Ora, mas se a pessoa crer, diz crer, mas você não nota qualquer mudança nele, você pode começar a questionar essa crença. Essa fé, irmão, será que você não está enganado, não foi fruto de uma emoção, não é? Porque às vezes a pessoa vê uma pregação, por exemplo, já teve pessoas que nos ouviu pregando e ficou muito emocionado. E começou a falar coisas e assim, mas de repente aquele é um fruto do momento, da emoção de ver alguém, né, que sabe pregar, que Deus tem dado o dom, que é eloquente, e a pessoa então fica emocionada e começa falando muitas coisas, que de repente nem são cabíveis, né? Porque o crer, essa experiência, isso é muito forte. Ora, porque na verdade o crer deixa marca, costuma deixar marcas. Você está lembrado das marcas de Jacó? Ora, mas aquele homem creu em Deus de fato. Ele creu. Com certeza, porque esteve com o Senhor Jesus Cristo. E qual que foi a mudança? Ora, mas o andar dele foi mudado. Ele chegou no Val de Jaboque, ele não era manco, um aleijado. Quando ele saiu dali, ele era um aleijado. Aquela perna dele nunca mais funcionou, até o dia da sua morte. Então isso é resultado de uma crença, porque quando a pessoa crer de fato, ele de fato creu em Cristo Jesus, creu no Evangelho, essa é a fé genuína, a fé dos apóstolos, a nossa fé. A pessoa vai ter um andar diferente, ele andou diferente, as próprias mulheres reconheceram isso. A Raquel, a sua esposa, disse, mas meu marido não era manco, e agora eu estou vendo ele mancando, manquejando. Ele está manquejando porque esteve com Cristo. Porque quem tiver uma experiência forte como Jacó teve, o andar dele nunca mais será o mesmo. O pensar dele nunca mais será o mesmo. Ele não é mais um enganador. Ele tinha capacidade de enganar um pai já quase cego, com a ajuda da sua mãe. Não, ele não é mais um enganador. Agora ele é um campeão, ele é um príncipe com Deus. O andar é diferente, o pensamento é diferente. Aquelas espertezas dele deu lugar a sua fé, a sua confiança em Deus, porque agora manco ele vai encontrar com Esaú. Por quê? Porque Esaú não vai me matar, ele não vai passar ao fio da espada, porque eu nem condição de correr eu tenho mais. Antes eu tinha condição de correr, de bolar alguma estratégia e ter algumas atitudes para com aqueles que estão comigo, dividir em grupos, porque se fere o grupo da que está na frente, na dianteira, aquele que está lá atrás ele tem condição de fugir da espada de Esaú, porque ele estava muito irado. Então todas essas coisas são abandonadas, ele vai sozinho, deixa todos para trás. Deixa toda a família, as mulheres, os filhos, os criados ali, o gado, deixa tudo para trás e vai encontrar com Esaú. Isso é resultado de uma crença real. É um andar diferente, é um pensar diferente, é um agir diferente. Ele vai encontrar com Esaú, porque ele tem confiança. Ele não vai me passar o fio da espada, porque eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida. Essa é uma crença real. Esse é um crente real, verdadeiro. Essa é a fé genuína. A fé que vai avante, a fé que é destemida. Jacó, ele é um crente real. É o nosso irmão. E com certeza, né, nós vamos encontrá-lo, porque Deus
O Senhor Jesus, ele disse, olha, Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus das alianças. Então esse é um candidato certo a receber todas aquelas coroas, né? Ali na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é candidato. Vai receber todas elas. Porque Israel é um campeão com Deus. Então, eu quero que você entenda que o crer, a sua crença, ela tem que mudar na sua vida. Porque se não tem essa capacidade, isso não vale a pena colocar a confiança. Porque pode estar enganado, esse moço estava enganado. Pedro repreendeu, Pedro exortou e falou da dificuldade dele. Falou que ele estava caminhando a passos largos para o inferno. Veja só, a dura realidade. Ah, você quer mais um exemplo? Vamos lá, nós pegamos um do Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento? Saulo de Tarso. Veja só, Saulo de Tarso. Isso é uma conversão real. Atos no capítulo 9. Aquele Saulo agora é Paulo. É o apóstolo Paulo. É o apóstolo de Cristo. É o abortivo que veio como que fora do tempo, mas que está ali no rol dos apóstolos de Cristo. E com certeza, creio eu, naquele muro das cidades ali, Jerusalém Celeste, vai aparecer não o nome de Matias. Eu não creio que vai aparecer o nome de Matias, substituto de Judá de Queriote. Não. Não, eu não creio que vai aparecer o nome de Matias ali. Deve aparecer o 12º apóstolo, é Paulo. Vai aparecer o nome de Paulo ali, naqueles muros. Porque parece que esse Matias, né, é questionável, né, a eleição dele, mas vamos deixar essa questão para uma aula, né, de escola dominical. Eu falo sobre essa eleição de Matias para o lugar de Judas Iscariote. Muito bem, Saulo é um convertido real, porque teve uma experiência forte com Deus. Ora, a experiência de Jacó foi fortíssima com Deus, porque deixou marcas. A experiência de Paulo, antes Saulo de Tarso, foi fortíssima. Ele tem uma experiência com Deus. Esses homens podem dizer no céu, na glória, nós tivemos experiências fortes com Deus, como Josué, como Davi. Gente, esse povo teve uma experiência forte com Deus. Pode se gloriar nesse aspecto, não tem problema não. Será dada essa condição de se gloriarem, pois estão se gloriando no Senhor, naquilo que Deus fez na vida deles. Na mudança dos passos, na mudança do caráter. Tinha uma índole, não é? Distorcida. Tinha a questão de caráter, não é? Mutilações de caráter. E Deus vai corrigindo todas essas coisas. Então veja você que Saulo, o que aconteceu com ele? Bem, a primeira coisa é o refúgio daquele cavalo. Como eu sou da roça e já andei muito a cavalo e já caí nesse sentido também, tanto para trás como para frente, eu sei exatamente como foi aquilo ali. O cavalo que refuga e a pessoa cai. E ele caiu. As patas, né, da frente. Com certeza. Isso, exatamente, pastora. Ele sobe as patas dianteiras e fica só com as traseiras no chão e a pessoa escorrega, vai para trás. Isso é o refúgio de um cavalo. E a pessoa cai mesmo, não tem jeito, a não ser que seja um perito, né? Um cowboy, né? Digamos assim, perito para não cair, porque na verdade vai cair mesmo. E ele caiu do cavalo literalmente, porque não pode Deus usar um homem natural como ele. Deus vai me usar segundo a minha inteligência. Deus vai me usar porque eu estou com cartas de autoridades e tudo, e eu estou certíssimo que eu estou fazendo a coisa certa, e Deus vai me usar. Não, as coisas não funcionam assim. Não, Deus não vai te usar, Deus não está te usando, Ele pode te usar no futuro. Porque diz, vai, ou diz para aquele santo, né, Ananias, vai porque ele é para mim um vaso especial. Mas no futuro, né, você ainda não está sendo usado por Deus. Mas Deus usaria Paulo, como a gente vê, né, e certamente na minha opinião, o maior apóstolo, né, de Cristo Jesus. Então, na verdade, vieram o quê? Trevas, porque ele perdeu a visão. Ele ficou ali precisando de alguém, de um guia.
Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam de um guia. A pessoa precisa de alguém para estar orientando, para estar guiando os passos. Pessoas que receberam milagres de Jesus, Jesus não falou nada, não fez nada ali a priori. Simplesmente ele tomou aquela pessoa pela mão e o retirou. Ou seja, deixa eu te guiar. Deixa eu guiar os seus passos. Deixa eu tirar você desse vilarejo, dessa aldeia que não é legal. E fez um milagre lá fora da aldeia. E quando o milagre aconteceu, aquela pessoa estava hiper feliz com o milagre, com a graça de Cristo, com aquela coisa sobrenatural, e disse assim: não entre mais nessa aldeia. Veja só, os que querem receber milagre de Cristo, os que buscam alcançar um milagre da parte de Deus, precisa aprender a ser guiado, se submeter a ser guiados. A guia do Espírito Santo de Deus. Ele vai nos guiar. Ele nos guiará em toda a verdade. Te mostrará o caminho certo para você, de fato, ter parte no ministério, receber um ministério de unção, de poder, de autoridade, um ministério que fala coisa com coisa, que as pessoas se identificam. Isso não é fácil. Como eu sou ministro da palavra de Deus, eu já aprendi. Isso faz parte da minha experiência. Não é fácil você falar o coração da pessoa, é totalmente impossível. Porque a nossa missão aqui pastoral é ter o ouvido da pessoa. Do ouvido da pessoa ao coração, isso é obra do Espírito Santo de Deus. Não tem pastor nenhum que dê jeito nisso. Não é possível. Aí é Deus. Aí você vai descansar. Uma vez que eu preguei o evangelho aqui nessa tarde, de domingo, né, pastora? Nós vamos descansar. Porque nós semeamos a semente e vamos descansar. E outras forças entrarão em ação. Outros elementos entrarão, outros agentes. Planta, o outro vai lá e Rega. e o outro vai lá e colhe. E o crescimento, né, vem do Senhor. O É isso crescimento mesmo. vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele ficou em trevas. E precisando de um guia. Ora, aquele que saiu todo pomposo, né? Aquela coisa, peito estufado, barriga para dentro, porque eu estou indo aqui com cartas, eu estou totalmente autorizado e legalizado, eu tenho poder, e eu vou lá e eu vou conseguir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Agora está cego. Precisando de alguém guiá-lo. Me guia aqui, por favor, me guia. O que adiantou a carta, né? Então, o que adiantou aquelas diplomacias todas, aquelas cartas, né, diplomáticas, aquelas coisas? O que adiantou isso? Aquelas cartas autoritárias, na verdade, né? Não, agora você precisa de um menino para te guiar, para que você possa chegar a algum lugar. Foi assim na experiência de Paulo. Algo forte, porque creu. Teve um encontro real com Cristo. Depois ele vai falar da conversão dele, ele mesmo fala da conversão no capítulo 22 de Atos. Depois ele fala da conversão no capítulo 26 de Atos. Veja como é que marcou a vida dele. Ele falou da conversão 1, 2, 3 vezes na Bíblia Sagrada, foi falando. Depois nas cartas também. Para ele ter esse reconhecimento, como Deus conhece cada pessoa, precisava de ser algo bem forte. Forte. Senão não adiantaria. Porque com o homem, ele era o colérico, né, pastora? Nos temperamentos controlados pelo espírito. Tem o fleumático, tem o melancólico, tem o sanguíneo, tem o colérico. Saulo de Tarso era colérico. E também, pastor, ele tinha uma ciência dentro dele, na consciência dele, ele estava fazendo certo, porque ele estava fazendo errado, ele estava fazendo certo, ele estava cumprindo a sua obrigação. Estava certíssimo, né? Que era daquela forma que fazia a obra de Deus. Mas estava totalmente errado. Ordens, né? Exato. Apesar de ser um sábio. Estava equivocado. Era uma precipitação, mas ele assim não via. Entendi que estava agradando a Deus daquela forma. E isso não foi imputado como pecado, porque Deus não toma. Deus falou assim, ele é tão assim para poder fazer as coisas erradas que eu vou querer que ele faz certo. Faz o certo, mas né? para isso, eu tenho que ser duro com ele. Deus não traz em conta os tempos da ignorância, diz assim o Espírito Santo de Deus. Porque a pessoa está errando, mas eu estou errando tentando acertar. Isso é você pontuar junto a Deus, com certeza. É ponto no céu, com certeza. Estou errando, mas tentando fazer o melhor, tentando fazer o certo. Você está
pontuando, né, ali junto ao nosso Deus. Então, aqui nós temos o resultado de uma crença. Ora, Jacó creu, tudo ok. É que maravilha a história, né? E a conversão de Jacó, e deixou marcas, né? Saulo de Tarso creu e deixou marcas. Porque ele diz assim, ó, quanto a mim, ninguém mais me molesta, ninguém se meta comigo, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E que marcas, né? Que coisa tremenda, né? Essas marcas que ele diz trazer no corpo. As marcas do Senhor Jesus. Ora, mas tinha, a gente pode pegar fácil, né? Tanto de lambada que ele tomou, não é? Açoite, chicotada, é para ter deixado marca mesmo, né? Marcas que ficou para sempre nas costas dele, né? No corpo do apóstolo Paulo. E ele diz, não me moleste, né? Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, essa é uma conversão real. E agora? E esse aqui? E creu também próprio Simão, mas creu. Creu em quê? Porque é a emoção. E de repente na emoção, naquele calor, sabe, da emoção, a pessoa levanta a mão na igreja, diz ter aceitado o Senhor Jesus. Aquela coisa, ele sai de lá, ele sai crente mesmo, ele sai quente, né, pastora? Ele sai de lá com vontade de obrar. Nós já vimos isso na nossa experiência. Porque uma São Marita, nós temos uma longa experiência com Cristo, né? São muitos anos. Muitas décadas com Cristo. Então nós temos experiência, nós já vimos isso. A gente já viu esse filme antes. Vai chegar e falar assim, não é isso que eu quero, não. Não sei nem por que eu fui lá na frente. Pois é. Eu não dou conta dessa vida de cristão. É verdade. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O inimigo, ele é astuto. O diabo. Ele é aquele que fica observando para ver aonde eu entro nessa vida. Aonde eu entro nessa história? Porque o inimigo vai entrar na história, com certeza. Onde que eu entro para atrapalhar isso tudo? Porque ele viu que não era real. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. O diabo, ele perdeu a sua glória, mas não a sua sagacidade. Aleluia! Ele tem os seus meios, a sua metodologia demoníaca de agir. Tem os seus ardis. Paulo diz, não ignoramos os seus ardis. Seus laços. Ele viu, eu posso entrar na vida dessa pessoa. Eu vou entrar na vida desse Simão o embusteiro. Eu vou falar para ele que ele creu em alguma coisa e, na verdade, ele... Eu vou fazer ele sentir que ele creu. Ele creu. Porque a Bíblia diz, creu o próprio Simão. E sendo batizado, porque como eu expliquei, né, não dava aquele tempo, né, para ver a evolução dessa fé. E ele ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava perplexo. Ou seja, vendo os sinais, as grandes maravilhas que esse Filipe, né, cheio do Espírito Santo de Deus, crente verdadeiro, fazia, ele estava atônito. Agora, em estar perplexo, o que demanda? Isso vai demandar tempo. Porque ele via fazer um sinal, passava um dia, 2 dias, 3 dias, um tempo. Ele via novamente mais sinais, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, não só da parte de Filipe, porque tinha mais crentes ali, que estavam obrando, tinha apóstolos ali, tinha obreiros. Ele estava perplexo. E nessa de ficar perplexo, atônito, o que aconteceu? Vai um tempo. A pessoa começa a pôr o cérebro para funcionar. Ué, mas ele está fazendo sinal. Mas eu sinto que eu não tenho essa capacidade ainda. Ele está pensando tudo isso. Mas esse irmão, ele está fazendo isso, esse Filipe, ele faz isso. Eu ainda não tenho essa capacidade. O que eu devo fazer? Será o que deve ser feito para mim também ter esse poder? Para mim também ter essa autoridade? Chegar a esse patamar? E diz assim, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, agora veja só que essa pessoa não era crente nada. Alguém o enganou. O diabo o enganou. Porque ele é um enganador das nações.
Quais nações, pastor? As nações, ou a nação dos perplexos, a nação dos atônitos, a nação dos displicentes, a nação dos negligentes, a nação dos idólatras, a nação dos mentirosos. Ele é o enganador das nações. Não é para você entender o Brasil, a Argentina, o Japão, não é para você entender assim, então, é para você entender as nações, dos desavisados, dos sem noção. Então ele vendo que pela imposição das mãos era dado o Espírito Santo. Isso é tremendamente profunda. Pastor, fica de olho aí, viu, pastora? Isso é tremendamente profundo. Pela imposição das mãos, ele via que a pessoa recebeu o Espírito Santo. Ele viu. Ele O Filipe punha a mão na cabeça das pessoas. né? Não, mas isso é uma coisa absolutamente fantástica. Era dado o Espírito Santo. Ele disse, eu preciso, mas eu não tenho. Cá dentro de mim eu já pensei bastante, na minha perplexidade, eu já pensei bastante, eu não tenho condição para isso. Mas eu preciso, tem que ter um jeito. Para mim também chega esse patamar do Filipe. Foi o seguinte, eu tenho uma certa economia, eu vou comprar esse negócio no dinheiro. É por isso que essa ministração chama Ao Som da Moeda. Eu não sei se vai dar para mim aprofundar, não dá, né, pastor? Porque com 5 minutos só, 10 não dá. Mas isso é apenas a introdução dessa ministração. Nós podemos bem fazer a segunda parte. Pode. Em nome de Jesus. Eu vou dar de presente mais 5. Pois é. Obrigado. Em nome de Jesus. Então, ele viu que pela imposição das mãos de Filipe, as pessoas recebiam o Espírito Santo. Simplesmente as pessoas recebiam Deus, porque o Espírito Santo é Deus. E ele disse, olha, então eu preciso também ser um desses. Ser uma dessas pessoas. Ele faz tanta coisa, né? Recebe o Espírito Santo, faz tanta coisa. Eu também vou querer isso para mim, ué. Aí o olho dele cresceu, né? Porque lembra você que ele era mágico. Você imagina os truques da magia. Você imagina os gestos com as mãos. Você imagina como é que ele enganava legal. Porque diz que as pessoas tinham ele como uma grande personagem. Ele devia faturar, né, pastora? Ah, com certeza. Faturava, né? Uhum. Opa! Ele pensou, com esse negócio de Espírito Santo aí, eu vou faturar muito mais. A registradora, trim, só, né? Só o som da registradora. O pensamento dele, ele já estava escutando até os barulhinhos das Opa! moedas entrando. Muito mais do que já entrava. Né? Então, ele falou, esse negócio pode ser uma boa. Eu posso enfiar uma boa grana no bolso. Eu vou oferecer dinheiro porque o pessoal é humilde mesmo, eu tenho visto aqui as necessidades, né? E eu tenho uma certa economia. Com certeza eles vão querer. Uma certa condição financeira. Aliás, eu tenho uma condição financeira boa. Essa é a verdade. Eu posso comprar esse negócio com dinheiro. Ele ofereceu dinheiro. Dizendo, dai-me também a mim esse poder. Rapaz, veja você a loucura desse embusteiro. Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Moço, como que você pode trabalhar com o Espírito Santo, que é Deus bendito eternamente, com dinheiro? Resultado de ter dinheiro ou não ter dinheiro? Que isso, meu Deus, que isso, que coisa esquisita. Quando Pedro ouviu isso, ele é o porta-voz de Cristo. Quando Pedro ouviu isso, ele entrou. Falou, pode deixar, Felipe, agora é comigo. Porque Felipe não era tão sanguíneo, porque Paulo era colérico, né? Pedro é sanguíneo. Abrão é fleumático. Moisés é melancólico, olha aí. Mas esse é sanguíneo. Deixa comigo agora é comigo. Tá? Mas disse-lhe Pedro, que estava ali impondo as mãos, junto com Filipe, junto com os apóstolos, junto com os discípulos ali, os homens de Deus, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não é ao som da moeda, meu irmão. Minha irmã, não é ao som da moeda.
Vou comprar isso. Ora, você chega em altares aqui no Brasil, você vai lá no altar, e há pouco tempo, né? Não tem muito tempo, alguém chegou, pastor, eu fui lá no altar, só um cheque que eu vi era de 100 mil reais. No altar. Aqui no Brasil. Você vai lá, tem um cheque de 100 mil reais. Ora, mas a pessoa que colocou 100 mil reais, ele não está com problema financeiro. Convenhamos. Quem coloca 100 mil reais, se tem um problema que eu não tenho é financeiro, estou colocando 100 mil reais, velho. Ele não fez empréstimo para colocar aquilo lá. E muitas vezes, pastor, essa pessoa, já que você está falando ao som da moeda, essa pessoa que doa muito numa igreja, ele ganha tanto a simpatia do líder daquela comunidade que ele pode fazer o que ele quiser errado. Porque o dízimo é alto, né? A oferta é alta, ao então som da moeda. a gente tem uma certa tolerância com isso por aqui, né? Ele dá bastante aqui, ele oferta alta aqui, então nós não podemos falar nada, deixa ele. Não, é verdade. Teve um caso agora há pouco em Brasília, o pastor A gente estava confessando para nós, sabe né? disso aí, pastor. Um testemunho, realmente. É só Que não podia um- pregar sobre isso, sobre aquilo, de jeito nenhum. Ele falou assim, então, irmão, sobre que eu vou pregar? Sobre o que eu vou pregar aqui? Porque não pode pregar sobre isso porque vai melindrar alguém que está aqui. Não pode pregar sobre isso porque vai melindrar aquela outra. Sobre o que eu prego, irmão? Foi difícil, né? Então diz assim, o apóstolo Pedro, teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus te alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. A iniquidade, ela não é um pecado. Não. A iniquidade é a raiz. É da iniquidade que brota toda modalidade de pecado. Ele diz assim, pois essa tua iniquidade. Arrepende-te desta tua iniquidade. E ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Agora veja a realidade desse Simão. Vem das artes mágicas, vem da magia, de ludibriar, de enganar a pessoa, principalmente na visão ótica, né? Ele enganava bastante. Veja só. Diz o apóstolo, tá certo? Diz o apóstolo assim, pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. A situação desse Simão era pior do que quando chegou para a igreja. Antes você tivesse ficado na magia. Antes você tivesse ficado nas artes mágicas. Porque você vem para a igreja, vem para a luz, e aqui vai manifestar todas as suas obras. Por quê? Ora, ele já está numa condenação. Pedro simplesmente proferiu uma condenação já dada pelo Espírito Santo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso é a condenação. Você já está condenado, amigão. Você já está condenado. E essa é a condenação. Você está amando mais as trevas do que a luz, porque as suas obras é condizente com as trevas. Você veio da magia. Isso é obras das trevas. Respondendo, porém, Simão, ele disse, não, orai por mim, orai vós por mim ao Senhor. Ele não tem capacidade de orar por si próprio. Pedro, ora por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse venha sobre mim. Quando eles, pois, testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Nós temos que parar. Por isso que porque o o tempo já salmista foi. disse, né, pastor? Perdoa as minhas iniquidades e sara as minhas enfermidades, né? É ele, né? É o Salmo. É o Salmo de número 103. É ele que sara. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É ele, é Jesus. Que sara todas as tuas enfermidades. Primeiro é perdão de pecados, depois é a cura do corpo, esse né? negócio de iniquidade é algo... É muito a raiz. É pior do que o pecado, né? Sim. O ato do pecado. Eu insisto. Que é lá dentro. Você deveria Você vê que ele estava falando aquilo ali, né? Querendo comprar o dom. E ele já tinha tudo arquitetado dentro dele o que ele ia fazer quando ele tivesse com aquele dom. Tudo de mal que ele ia fazer. Com certeza.
Principalmente enfiar uma grana no bolso, né? E Louvado enganar seja os o nome outros, do né? Senhor, continuar, né? Uhum. Era um mágico que passou para a igreja, mas continua sendo mágico por dentro, né? Nessa arte da magia e enganando as pessoas, né? E querendo ser um grande personagem, como o era no passado. Ele quer continuar, não quero perder, não quero deixar de ser estrela, não é? Eu quero Ele continuar queria sendo um grande ser personagem aos olhos do como os povo. apóstolos, né? Teve Pedro, né, que falou a verdade e com certeza, né, se não se consertou, mas chance real teve de se consertar. Porque Pedro falou, o caminho é esse aqui, amigo, não é? É você se arrepender, porque senão você vai queimar no fogo do inferno. É isso mesmo, né? Você não tem sorte nem parte nessa palavra. Ao som da moeda, acabou, pastor, e o marketing do ministério? Pois é, vamos fazer. Alô, aleluias, glória a Deus. Ó, você do outro lado aí, amigo, você de qualquer cantinho do Brasil, o Instagram é Pastor Silas José. Temos uma chave Pix. Antes da chave eu quero passar o canal, não é? Nós temos alguns canais. Tem o canal Maná Celeste e tem o canal Negueb de Deus e um outro canal que está vindo agora que é Ao Cheiro das Águas. 3 canais, né? Da Igreja Pentecostal Maná Celeste, do pastor Silas José, da pastora Almerita. Louvado seja o nome do Senhor. A chave Pix, Silas José 544 @gmail.com. Você pode pagar os seus votos, você pode dizimar, você pode fazer as suas ofertas de amor. Nessa chave é muito prático, né, pastor? No celular mesmo você faz e já vai cair na nossa conta bancária aqui. O favorecido sou eu mesmo, Silas José de Lima, né? Esse servo que fala com vocês. E o telefone, pastor? Telefone, né? Um WhatsApp para você falar comigo agora. Essa ministração já está no YouTube, né? Louvado seja o nome do Senhor. Gurinhatã, Minas Gerais, 034 996 50 17 42. Você pode ouvir essas ministrações, fale para alguém da sua família, da sua igreja, da sua empresa, do seu colégio, fala para alguém, do seu grupo aí que você convive sempre com essas pessoas, fale para essas pessoas ouvirem essas ministrações, porque elas curam, elas libertam, e elas mostram o caminho para os céus. Elas apontam para Jesus. Dá uma direção certa. Sim, é a direção, pastora, certa. É Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus, ninguém vai chegar ao Pai, ninguém vai chegar ao céu. Olha que coisa tremenda, né? Ao som da moeda. O rapaz pensou que com dinheiro ele poderia comprar o dom de Deus, né? Pedro falou, não é por aí, não vem, não é? Porque você está errado, né? E não sabemos, na verdade, eu não sei o que aconteceu com esse homem, se ele se arrependeu, qual foi, não sei, né? Não fala, a Bíblia não fala. A continuação. Mas ele sai de cena, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pedro vai continuar em cena, os apóstolos, Filipe, esse homem sai de cena. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Até a próxima. Deus abençoe você, o Senhor, a senhora e toda a sua família. Amém. Amém.